Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, em segunda-feira recheada de informações e vários acontecimentos, né? Desde a saída do francês Dimitri Payet, Merci Payet, né? Mensagem do Vasco para o francês, teve vídeo ali na Vasco TV, enfim. Eu não sei se é a despedida ideal para o Payet, eu acho que esperava um pouco mais de detalhes, um pouco mais de algo bem próximo, né? O Payet sempre foi um jogador que respeitou a camisa do Vasco, respeitou a torcida do Vasco. Eu achei que faltou um pouco mais de detalhe aí nessa saída. Mas enfim, jogador que não deve retornar ao Brasil, já está na França resolvendo os problemas pessoais, contrato rescindido de forma amigável. Um adeus aí do Dimitri Payet, eu quero saber a sua opinião. Bom, falando sobre agora, né, o futuro, arbitragem definida para o jogo contra o São Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre interesse do Vasco em jovem meia argentino, destaque que vem ganhando agora novos concorrentes, né? O Vasco tem concorrente brasileiro e a informação vem da imprensa argentina. E vamos falar também sobre a resposta dada de Mário Branco, diretor executivo, que o Vasco pensa em contratar, mas parece que vai ter que mudar a rota. Vamos falar aqui todos os motivos desse acontecimento. E você do outro lado não perde nada. Eu peço só para você deixar o joinha, que ajuda pra caramba o nosso trabalho aqui, faz com que a plataforma recomende o vídeo para mais vascaínos e, claro, você também ajuda a plataforma a entender que falar de Vasco é positivo. Então, clica no joinha para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, ó, não perca aqui, é só correr aqui embaixo. Botãozinho inscrito, inscreva-se, vai ali agora e confere. Se estiver inscrito ali, inscreva-se, clica lá e não perca a oportunidade de estar com a gente aqui de manhã, à tarde e à noite, beleza? É isso. Lembrando que eu sempre deixo uma facilidade para você. E agora, hoje eu vou deixar uma bem especial. O link da Estrela Bet está aqui no primeiro comentário fixado. Só para você que está assistindo esse vídeo, não é para qualquer um. Clique nesse link, faça o seu cadastro e o seu primeiro depósito será dobrado. É isso mesmo, depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100 e acabou. Vai fazer os seus palpites esportivos com a gente na Estrela Bet. Lembrando que é para maiores de 18 anos, lembrando que você tem que ter responsabilidade, lembrando que não é uma forma de você ganhar a sua vida, você não vai trabalhar com isso, é entretenimento. Então jogue com responsabilidade. Eu, contando com a sua responsabilidade, eu deixo essa facilidade aqui para você no primeiro comentário fixado. Corre ali. Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e também no futsal do Cruz Maltino. Você ainda ajuda o Vasco. Então, troca aí, sai dessa aí que você tá aí já enrolado nela. Vem pra Estrela Bet com a gente, beleza? Bom, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo, porque tem bastante coisa pra gente trocar ideia aqui e a ideia é firme, hein? Resposta dada ao Vasco, é isso mesmo. Mário Branco, ex-diretor executivo do Fenerbahçe da Turquia, saiu agora, né, no mês de junho, acabou seu contrato, respondeu à proposta do Vasco. A gente vai falar sobre isso, porque é uma resposta que pressiona ainda mais a diretoria, tá? Em busca de um diretor executivo desde a saída de Marcelo Santana. Aí eu pergunto para você, o critério que o Vasco tem em situações emergenciais é bem lento, né? Eu acho que é uma demora muito grande para um cargo tão importante diante de uma janela que já estamos percorrendo o seu final, que iniciou, né, no dia 2 de junho e termina agora no dia 10. Janela essa que para a diretoria do Vasco não serviu para nada, né? O Vasco não anunciou ninguém, não contratou ninguém, ao contrário de outros clubes, em situações até melhores, mas mesmo emergenciais, que era o caso do Atlético Mineiro, né? Buscaram ali informações e contratações nesse período. O Vasco, né, que precisa sempre aproveitar cada segundo de janela, deixou passar, né? Abandonou essa janela alternativa que era para os clubes que vão disputar o Intercontinental e agora o Vasco olha o mercado para julho, né? Uma janela que abre em julho e fecha em agosto. Aí eu falo para vocês, cadê o senso de urgência? Parece que a gente está no G4, né? Não precisa contratar, não precisa reformular, deixa passar essa janela emergencial, sem diretor executivo e a pressão vai aumentar. Sabe por quê? Porque o Vasco fez a proposta para o Mário Branco, né? Ex-Fenerbahçe,
cara experiente, já fez até negócio em jogadores que se transferiram para o Real Madrid, para a Napoli da Itália, enfim. É um cara com um network bem interessante no futebol europeu. E o mais interessante era que é um diretor executivo que ele vai para um mercado completamente alternativo e de muito mais criatividade, porque estava em equipes, trabalhou em equipes alternativas na Europa, não trabalhou em equipes de grande impacto, mas equipes que tinham que ter uma certa criatividade para fazer elencos competitivos. Então, era o perfil ideal, mas respondeu negativamente à proposta do Vasco. Mário Branco não vem para o Gigante da Colina, não fecha com o Vasco para essa temporada, e o Vasco vai buscar agora os planos B, C, D, como sempre, né? Já é algo cotidiano do Vasco, é B, C, D, é planos que não são o A, né? Impressionante, seja dentro ou fora de campo. Então, essa preocupação maior que a gente tem referente ao diretor executivo que faz o mercado acontecer, que busca contratações, o homem forte do futebol, virou mais prioridade do que propriamente o campo e bola. Então a gente não tem nem quem faça o campo e bola. Imagina como que seria, né, a busca por reforços nessa temporada tão difícil, né, que o Vasco vai enfrentar, principalmente em relação a calendário. Playoffs da Copa Sul-Americana, que era algo que não estava previsto. A gente tem agora a Copa do Brasil, vamos enfrentar o CSA de Alagoas, enfim. Fora o calendário do Campeonato Brasileiro. E nesse período teremos a parada agora para o Intercontinental para dar chance ao Fernando Diniz trabalhar e aplicar sua metodologia. Ok, sem um diretor executivo de futebol, sem reforços previstos, porque sem um diretor fica difícil contratar, né? Mesmo o mercado mostrando, principalmente o mercado sul-americano, opções interessantes, mas fica complicado dessa forma, né? Então, o não de Mário Branco hoje é muito nocivo para o Vasco, que deve buscar em Eduardo Freeland, em Felipe Ximenes, outros nomes ali muito parecidos com Marcelo Santana no mercado. Vamos ver como que a diretoria do Vasco vai proceder a isso, né? O Carlos Amodeu tá aí com tudo no colo dele, porque o Pedrinho é chefe de delegações da seleção brasileira, né? Então vamos ver como que vai ser esse andamento que, na minha opinião, caráter de emergência não existe. E falando sobre o mercado da bola, o Vasco observa outros clubes agora mirando também o jovem, que é uma estrela, né, do Argentino Júnior da Argentina. Estou falando de Alan Lescano, é isso mesmo, jogador de 23 anos de idade, é o destaque da temporada do Argentino Júnior e joga ali como um meia central, tanto pela direita quanto pela esquerda, faz ali esse setor de meio campo com muita criatividade e velocidade, é muito ágil esse jogador, mas agora o Vasco observa clubes do Brasil de olho também no atleta. O Palmeiras e o Atlético Mineiro estão de olho em Alan Lescano, o craque hoje do Argentino Júnior. E, obviamente, quando entra Palmeiras, Atlético Mineiro, infelizmente, né, a gente sabe a necessidade que o Vasco tem na parte financeira em recuperar suas dívidas e, em contrapartida, né, o Atlético Mineiro, que é uma SAF gerida ali pelos meninos, muita grana vinda dali, e o Palmeiras, que tem também uma gestão que não é SAF, mas muito parecida, né? A separação do futebol ali com grandes empresas, na época a Crefisa, agora a gente entra com um grupo mais forte internacional, com um patrocinador acima de 120 milhões, então é muito difícil competir contra essas equipes, né? O Vasco no seu modelo associativo falido contra equipes com modelos mais avançados, mais modernos. O Vasco dificilmente consegue trazer um jogador disputando com Palmeiras e Atlético Mineiro. Infelizmente, eu espero que isso mude o quanto antes, né? E a única forma de mudar da noite para o dia, todos nós já sabemos, não é no modelo associativo. Então, Alan Lescano, craque do Argentino Júnior, dá para chamar de craque. Observem esse jogador, assistam esse jogador. Vocês vão ver que sim, é um jogador muito promissor. Para o futebol argentino, ali, que é uma prateleira abaixo do futebol brasileiro, já vem se destacando de forma absurda. No futebol brasileiro, claro que o nível sobe mais um pouquinho, não é à toa que vários brasileiros ganham Libertadores, enfim, mas dá para observar que é um grande jogador que pode ser transferido aí para o futebol brasileiro, já mirando coisas maiores. Infelizmente, o Vasco deve ficar a ver navios para a contratação de Alan Lescano por conta desse interesse dos rivais. Interesse esse que a imprensa argentina já está divulgando, tá? A imprensa argentina já divulgou que sim, o Vasco, Atlético e Palmeiras estão atrás do jogador. Bom,
Essas são as informações dessa segunda-feira. Eu queria agradecer a sua presença. Queria também saber se você está feliz ou não está com a despedida de Dimitri Payet, jogador que não atua mais com a camisa do Cruz Maltino. O anúncio oficial da saída do Payet já aconteceu e, claro, não tem como mais voltar atrás. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Agradeço a sua presença. Peço para você só deixar o joinha que você informa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e ajuda o nosso trabalho. Valeu!